Olá, desenvolvedor! Cara, seja muito bem-vindo ao episódio 32 da construção de um sistema de controle de estoque escrito do zero em C#. E você já me conhece, eu sou Ranieri Silva e você está aqui para aprender a como programar melhor. Mas então, meu caro Padawan, no episódio de hoje, atendendo a pedidos, a gente vai melhorar mais um pouco o código que a gente tem em mãos. A gente vai usar e aprender uma ferramenta excelente para trabalho front-end. Você vai aprender sobre um sistema de template chamado Mustache. Na verdade, a gente vai utilizar a versão JavaScript, também chamada de Mustache JS ou JS para os íntimos, tá? Existem muitas outras versões, como você vai ver, mas a gente vai utilizar essa do JavaScript. Agora, como sempre é feito aqui no canal, você vai aprender a utilizar a ferramenta na prática, ou seja, aplicando ao sistema que você está construindo aqui nessa série. Assim você aprende melhor, né? O que vamos fazer aqui nesse episódio é o seguinte: ajustaremos a base dos nossos cadastros e o cadastro de país, que é o mais simples, para utilizar o Mustache JS. Mas é claro, né? Você encontra o código fonte de todos os demais cadastros já portados para o Mustache JS lá no GitHub. Você encontra também a descrição do GitHub, ou o link do GitHub aqui nesse vídeo. E eu super recomendo que você dê uma olhada como está lá, beleza? Então, sem mais blá 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 e bora para o código. Opa! Então, qual o objetivo aqui é a gente modificar o código que a gente tem já de algumas partes, melhorando-o, e para isso a gente vai utilizar uma lib muito utilizada por aí, a Mustache, mais especificamente a mustache.js. Primeiro a gente vai acessar aqui o site oficial. Essa aqui é da Mustache, tá? mustache.github.io. Como você pode ver logo de cara, não é um site assim, ó lá, que site bonito e tal. Eu já cliquei em alguns lugares aqui e já deixei preparado. Mas uma coisa interessante que logo de cara a gente percebe é que ele é utilizado em várias linguagens, vários motores. Olha só, Ruby, JavaScript, Python, C#, .NET, quase que eu não consigo. É muita coisa. Isso quer dizer que é uma coisa boa. Então, a gente está no caminho certo. Ok? Mas, pô, o que é Mustache? Vamos olhar aqui, então, um pouquinho, primeiro, aqui nesse que é o documento dele. Bom, o nome, Mustache. Logicless Template. Ou seja, uma forma de gerenciar templates sem lógica. Logicless, né? A forma que eles arrumaram aqui. Bom, trocando em miúdos, essa é uma lib que possibilita utilizar templates de código que nos ajudam a organizar melhor o nosso código e evitar a duplicação de código também. Isso é bom pra caramba, tá? Então vamos aqui a uma estrutura básica só para você ver e depois a gente avança um pouquinho mais, tá? Então aqui é uma estrutura básica do Mustache da vida, tá? Então a gente tem um texto normal e aí a gente tem essas chaves duplas abrindo e fechando e aqui dentro um texto, né? Ó, da mesma forma aqui, um outro texto. Da mesma forma aqui. Opa, aqui tem um sharpzinho, um caractere. E aqui tem uma barrinha. Ó, aqui também um outro texto. O que significa isso? Bom, onde a gente tem essas chaves duplas aqui, o motor do Mustache vai entrar em ação. O resto vai ficar do jeito que está. Então, fácil vai ficar a gente criar alguma estrutura que seja padronizada. E você vai ver isso na prática daqui a pouco, tá? Agora vamos lá. Alinhando o template, que é isso aqui, aos dados, e como a gente está falando em client-side, então a gente está falando em JavaScript, a gente está falando em JSON, a gente pode fazer isso. Então, né, imaginemos esse JSON aqui, que quando em contato com a biblioteca Mustache, né, vai produzir isso aqui. Por quê? Olha só, o Mustache ele vai entrar em contato, ó, vai dizer, ó, hello e aqui name. Ele vai procurar dentro do JSON um atributo chamado name e ele achou. Pronto, Chris. E ele vai e joga aqui. Hello, Chris. Aí também vai procurar um value. E aí ele achou o value, 10.000. E ele vai colocar aqui, 10.000. Depois ele vai fazer isso aqui, texted value, e vai jogar aqui, ó,
6.000. E depois, INCA. É esse aqui. Na verdade, INCA, ó, INCA. Olha que interessante. O que é isso? Isso aqui é como se fosse uma condição. A gente não vai entrar nesse mérito não, tá? É uma forma bem básica da gente estruturar aí o Mustache. Agora vamos ver aqui mais um pouquinho de lógica dele, tá? Aí você vai ver um exemplo um pouquinho mais claro, né? Aqui a gente tem um header, né? H1 e dentro uma propriedade header, Mustache, tá vendo lá? Abrindo e fechando. Aí depois aqui a gente tem bug, iniciando e finalizando, tá vendo? O sharp e o barrinha. E depois aqui a gente tem items, né? Ou items, iniciando e finalizando, depois first. Aí tem algumas outras coisas que a gente não vai ver aqui, que não precisa, depois você quiser você ver, tá? Mas basicamente isso aqui é o template, isso aqui é a informação que vai ser aplicada ao template, no caso um JSON, e isso aqui vai ser o resultado. Quando eu clicar aqui, ele vai aplicar tudo lá, né? E vai gerar um HTML. Entendeu? A parada é simples, tá? Você vai se acostumar. Então, olha só, vamos aqui um pouquinho. Aqui também tem um exemplo, né? Um exemplo um pouquinho melhor, que a gente tem aqui, ó, name, age, company. Opa, esse aqui tem uma chave tripla. Qual a diferença? Bom, vamos lá. Aqui tem um hash, ou seja, um JSON, pode ser. E aí ele vai substituir name por Chris. Então, Chris. Age por nada. Ele não achou, então nada. Company por B GitHub. Olha só. Isso aqui de bold, né? HTML. Só que olha o que ele faz. Isso aqui é o típico, ou a típica informação quando você quer mostrar, exibir esse conteúdo aqui no browser. Se você não fizer isso, o browser vai interpretar esse B e vai só exibir GitHub com ele em negrito, né? Negritado. Tá? E exatamente essa chave tripla vai fazer isso. Então, olha só, o segundo é renderizado direto. Tá vendo? O B, abrindo o bold e fechando o bold. Então, essa é a diferença entre as chaves duplas e chaves triplas. Tá bom? Agora tem mais uma coisa interessante que é valores de listas, tá? Então, vamos lá olhar aqui uma lista, por exemplo, não vazia. Então, a gente inicia com sharp e o nome da propriedade que é a lista. Aí lá dentro a gente coloca todos os atributos, né, propriedades dos objetos dentro daquela lista e finaliza a lista aqui com essa barra. Então, olha só, repo é esse atributo aqui, que é uma lista, um vetor, lá no JSON, tá? E aqui interno, né, name é o quê? Como o JSON é composto de vários objetos, aí eu vou lá, cada objeto tem seus atributos. Name, name, name. Então, qual é o final? Ele vai gerar vários B aqui, né? Tá vendo? Várias linhas aqui com esse bold, bold, bold. Beleza? Então, isso aí, como você pode ver, é muito simples, tá? Essa forma de trabalhar é muito simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar. Vamos aplicar isso aqui na nossa aplicação, né? Então, a gente vai lá no GitHub, Gmail, sei lá como é que se fala isso, mustache.js. Aí, a gente baixa aqui. Mas como eu recomendo a você baixar? Bom, vamos lá, colocar numa outra área aqui. Às vezes eu faço isso. Venho aqui no raw, vamos lá, Mustache Min. Da mesma maneira, raw, e salvar como par. Beleza? Bom, essa aí é a primeira parte. Qual é a segunda parte? O que eu preciso mais fazer, tá? Bom, é claro, né? Tem que puxar isso aqui para a minha aplicação. Então, tem que ir para cá e vou atribuir direto lá nos scripts. Ok? Então, tá aqui. Mustache Min, Mustache e Mustache Min. Então, já fizemos a primeira parte. Já instalamos a nossa lib dentro do nosso sistema, mas não dá para usar ainda. A gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente precisa fazer agora? Bom,
vamos ver onde nós vamos utilizar essa biblioteca. Pelo menos por enquanto, só nessa parte de cadastros, né? Nesses CAD da vida aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui nesse underline cadastro, tá? Então, depois se a gente tiver outras necessidades, a gente vê. E vamos utilizar aonde? Aqui, né? Então logo depois, não, vamos fazer antes, que aí a gente pode utilizar até no CAD Base. Então, mustache min. Pronto, eu só arrastei para cá. Ctrl KD para melhorar um pouquinho. Bom, então já está instalada, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai alterar o nosso código JavaScript para utilizar o mustache JS em todos os templates, todos os locais que, digamos, deveria ter um template. Para facilitar, a gente vai fazer. Então, eu já sei isso, é claro, né? Não vou deixar ficar pensando aqui. Então, primeira coisa, vamos olhar aqui o CAD Base. Logo de cara, a gente já vê um lugar, que é aqui. Bom, a gente pode fazer alguma coisa aqui para utilizar o mustache. O quê? Bom, tá vendo que isso aqui é um loop? E a gente falou aqui nesse template, aqui, ó, que tem uma forma de pegar uma lista, né? Bom, olha só. Aqui, ó, já é um bom lugar. Então, vamos começar com o mais simples, tá? Então, esse aqui é um lugar simples. Vamos lá. Var template. Vou deixar lado a lado só para você entender e depois a gente remove, tá? Esses dois códigos aqui. Então, vamos lá. O que eu preciso para esse template? Primeira coisa, vai ter um UL, ok? E aí, uma lista não ordenada. E inicializa e finaliza esse UL, ok? Vamos até colocar, a gente pode colocar em uma linha, pode colocar em linhas separadas, isso aí é a gosto do freguês. Então, vamos lá, coloquei em linhas separadas, só para ficar um pouco mais claro. Aí, o que eu vou fazer agora? Cada um terá uma linha, um LI. Correto? LI finaliza com LI, ok? E agora eu preciso informar as mensagens aqui dentro, correto? E aí que entra o mustache. Bom, então o que é que eu vou utilizar aqui? Vamos lá. Aí chaves duplas, né? Para abrir e para fechar. Eu recomendo que você sempre deixe um espaço entre, é uma boa prática para facilitar um pouquinho, né? E aí vamos ver. Esse objeto aqui, mensagens, ele não tem uma propriedade dentro. Ele não tem, tipo, um name, igual a gente mostrou nesse exemplo aqui. Tá? Ele não tem uma propriedade. Ele já é o próprio conteúdo. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Aqui, no mustache. Olha só. Primeiro, antes disso, vamos... antes desse LI aqui, a gente vai fazer... uma outra coisa aqui. A gente vai usar mustache mais uma vez e início de um vetor, né? Só que aí a gente não tem também nenhuma propriedade desse vetor, porque o objeto que vem de lá já é a própria lista, já contém isso. Rapaz, esquisito isso, hein? Como é que a gente resolve? Coloca ponto. Quer dizer que o próprio elemento. Da mesma maneira aqui, eu vou iniciar, finalizar e colocar barra ponto para finalizar. Opa, isso aqui não. Barra ponto, tá? E agora aqui, bom, ponto. Então, nesse caso aqui, ficou com ponto porque eu não tenho elemento algum aqui. Então, esse é o código com o template e esse é o código aqui, digamos assim, JavaScript normal, né? Vanilla JavaScript. Você pode estar pensando, pô, esse aqui é muito mais claro que esse. Nesse caso aqui até tá? Mas você vai se acostumar com o tempo e vai ver o poder que isso aqui te dá. Então vamos lá, return mustache.render. Aí a gente vai usar o renderizador do mustache. Vamos aplicar o template em qual dado? Né? Qual informação? Mensagens. Pronto. Aí a gente pode pegar esse template aqui, que estava aqui, e jogar ele fora. Pronto.
Então, dessa maneira, a gente tem aquilo que a gente precisa. Ele vai gerar uma lista não ordenada e para cada item ele vai atribuir lá início e fim do LI. Pronto. E aqui ele aplica e faz a renderização. Muito legal, né? A gente poderia deixar isso aqui em uma linha só, mas eu não gosto muito porque fica um negócio meio ruim de ler. Já não é muito fácil de ler isso aqui à primeira vista, mas fica bem pior, tá? Então, esse é o nosso primeiro template feito em Mustache. Agora, vamos fazer uma coisa. Vamos olhar aqui o que a gente pode fazer mais. Ah, olha só. Isso aqui é um outro local que a gente pode utilizar, né? Aqui a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Vamos criar um template aqui. Var template. Só que agora a gente vai obter esse template via jQuery, tá? Vamos dar um nome aqui, digamos, ao elemento que a gente vai criar, template, vamos chamar de template grid. E aí a gente quer o quê? A gente quer o HTML, o conteúdo HTML completo dele. E depois a gente, né, como eu quero evitar a fadiga, eu vou evitar isso aqui. Template e dados. Pronto. O nosso método, basicamente, vai ser isso aqui, tá? Ele não vai ter nada a mais. A gente vai ver somente esses dois pedaços aqui. Bom, e o resto? Bom, o resto é o resto. Isso aqui a gente vai jogar fora. Não agora, né? Claro. Ah, olha só. Antes que eu esqueça, tem isso aqui. Set dados grid. Hoje, a gente precisa informar uma função, né? Lá no nosso método, ou lá no nosso JS específico do cadastro. Então, por exemplo, vamos falar sobre o cadastro de países, né? Então, eu tenho um set dados grid lá, que contém as informações específicas, né? Agora, a gente não vai ter mais isso. A gente vai fazer de uma maneira diferente. Como assim? Bom, vamos lá. No index, aí vamos mudar para o index lá do cadastro de países, que eu já comecei com ele, né? Ele é bastante simples, então é interessante. Esse ponto aqui, vamos ver, olha só, isso aqui é igualzinho em alguns locais, né? Olha só, eu tenho pedaços do código espalhado, ó, aqui, tá vendo? Tenho pedaços do código aqui e pedaço do código aqui, olha só. Isso é bem ruim, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essa parada. Como é que a gente vai melhorar? Vamos criar, tá vendo? Tem várias seções, tal. Vamos criar, aonde que a gente cria? Vamos criar aqui, nesse script. Vamos criar mais um script aqui. Vamos atribuir isso aqui, nesse script, Ctrl+KD. Vamos dizer que é de id, vamos chamar de template grid. Só que o tipo dele, vamos dar um nome, x template, vou dizer template, assim, Mustache. Pronto. Então, é isso aqui. Ok? O que eu vou informar aqui? Aí é que tá. Tá vendo que antes eu pegava, fazia utilizando o Razor, né? Agora não. Vai ser aquela estrutura do Mustache. Ó, da mesma maneira aqui. Da mesma maneira aqui. Eu vou fazer isso aqui em todos os pontos. Ah, agora esse ativo aqui. Bom, eu não tenho, propriamente dito, um texto para dizer se é sim ou não, né? Aqui, ó. Esse ativo, ele veio de alguma outra coisa aqui, né? Tá vendo? Ativo é um boolean que eu converto para sim ou não. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos. Existe um ativo e eu vou fazer se ativo exiba
sim. Ah, isso aí é uma maneira de fazer um if, tá? E fecha. Agora, se não ativo, olha só, eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar aqui não e fecho do mesmo jeito. Ah, viu? Então, uma forma da gente trabalhar diretamente no template, ok? E o resto? O resto fica intocado, é do jeito que tá, tá? Então, como você pode ver, a gente pegou essa estrutura aqui e a gente antes estava em outros lugares, né? Tinha um pedaço aqui, um pedaço ali, e agora está em um lugar só. E isso aqui é excelente, cara, excelente. Ó, vamos lá. A gente não vai mais precisar desse set dados grid aqui, que era somente utilizado para isso, ok? Então, basta a gente realmente ter em um local que o resto já está belezinha, tá? Então, vamos testar agora, né? O que a gente precisa para testar? Shift F5 aqui. E o que está fazendo? Ele está carregando o JavaScript de novo e tal. Então, precisei fazer isso. Vamos agora no cadastro de países, correto? Primeira coisa, o Razor ele vai cuidar do trabalho dele, então ele tem que exibir normalmente tudo que precisa aqui. Agora, qual é o momento que o sistema está atribuindo o JavaScript aqui? Por exemplo, quando eu estou fazendo uma inclusão. Então, vou incluir alguma coisa aqui e, ó, certinho. Viu? Vamos ver se ele está realmente utilizando aquele template. Então, vamos lá. Temos isso aqui. Cadastro. Aqui. Ó. Não está usando. Viu? Ó. Shift F5. Agora está usando. Viu? Então, o que vamos fazer agora? Vamos remover. Ele excluiu. Não, porque eu pressionei não, né? E salvar. Ah, olha só. Então, qual o resultado disso? Nenhum. Ou seja, para o usuário é nenhum. Não houve diferença nenhuma, tá? Agora, isso ajuda muito a gente. Você vai ver agora como a coisa vai melhorar. Como diria o nosso mestre Yoda, meu caro Padawan. O que eu vou fazer agora? Olha que interessante, né? Essa parte aqui está num template, correto? Mas aqui não está num template. Isso aqui está em Razor, né? Foi criada uma seção específica para isso. Ora, eu não preciso mais dessa seção. Vamos utilizar tudo aqui no nosso específico lá, né? No nosso sistema. Vamos no nosso país.js e ele vai ler essa estrutura aqui, está no template. A gente pode fazer isso, não pode? Pode. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que pensar um pouquinho o que a gente precisa fazer. A gente tem que, primeiro, remover esse negócio daqui. Vamos lá, vou remover. Na verdade, a gente vai mover. Vamos mover para outro local. Vamos deixar isso aqui. Não é mais uma seção. A gente vai ter que remover essa seção. E vamos, por sua vez, incluir em algum lugar aqui. Acho que eu vou incluir aqui. Pronto. Ctrl KD. Vou ver se melhora um pouquinho. Vai melhorar só depois, que eu tenho que ajustar mais algumas coisas. E aí, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui que seria carregado via JSON, tá? Só que esse template não existe mais. Não vou mais trabalhar com o template aqui. E tudo que seria carregado utilizando o próprio Razor para carregar, eu vou carregar em um JavaScript, em uma variável JavaScript, eu vou chamar de varlinhas e vai ser um vetor, tá? E eu vou popular essa varlinhas aqui. Agora, como eu vou popular essa varlinhas? Bom, vamos lá. Isso aqui permanece, isso aqui permanece, isso aqui também, esse break, tudo isso aqui permanece.
Agora eu vou utilizar o arroba, dois pontos, do Razor, linhas, ponto push. E aí, isso aqui é o JavaScript, né? E aí eu vou html.raw. E aí eu vou JSON.encode. E aí, item. Ah, como assim? Bom, o que eu estou fazendo aqui é criar uma linha JavaScript que vai conter o item, o elemento. Então, cada um desses elementos aqui, que são o quê? Model, né? Que é, na verdade, país, model. Cada um deles vai ser renderizado com uma linha em JavaScript. Você vai ver como vai ficar bem interessante isso aqui depois de ver, tá? Então, vamos lá, vamos só endireitar aqui. Ctrl KD não está funcionando direito. Agora tá, né? Bom, o que eu preciso fazer aqui agora? Falta só esse pedaço aqui. Linhas, está tudo certo, pronto. O que eu preciso fazer agora? Bom, preciso de alguma forma, tá? Pegar essas instruções, essas linhas e atribuir no meu grid. Que o meu grid agora está vazio, ele não vai ter nada. Então vamos aqui no país.js e vamos criar uma estrutura aqui, document.ready function. E aqui a gente vai popular, né? Primeiro o grid, temos que obter o grid. Qual é o nome do nosso grid? Se não me engano é grid underline cadastro. E aí vamos pegar o tbuddy dele. E o que vamos fazer? Aí vamos for. Vamos atribuir aqui a linhas. E aí a gente vai chamar grid.append. Criar linha grid de linhas indexado de i. Finaliza, por favor. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que pegar o meu grid, que onde está esse meu grid? Está no underline cadastro, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, cabeçalho grid não. Cadê? Onde ele está? Grid underline cadastro. Eu vou pegar esse tbuddy. Eu tenho que remover essa seção aqui. Então, vou pegar esse tbuddy aqui e preencher. Então, para isso, eu venho aqui no meu JavaScript, obtenho aquele grid, né, o tbuddy do grid. Aí eu venho aqui e vou fazer um for para todas as linhas. Onde essas linhas foram carregadas? Aqui no meu index. Porque eu preciso colocar no index, porque eu vou utilizar Razor. Ok? Então, ele vem aqui, carrega todas as minhas linhas. E aí eu vou vir carregar dentro do grid. Ok? Tá faltando mais um aqui. Pronto. Então, no final das contas, qual vai ser o efeito para o usuário? Nenhum também. Fazer a menor diferença. Pelo menos não deve fazer a menor diferença para o nosso usuário. O efeito é esse aqui. Igual. Agora vamos ver o código. Como é que ele ficou, tá? País. Tá aqui. Né? Pegou exatamente aquilo que a gente precisa. Agora vamos ver aqui no HTML. Você vai ver que lá no final tem isso aqui, o template, tá lá, normal, e olha essas linhas aqui, essas linhas que essa parte de objetos aqui que eu chamei de linhas, né? Me confundi agora. Olha só. Então, linhas.push, olha aqui. ID1, nome Brasil, código BR, ativo. Então, como a gente carrega pouca coisa, então a gente pode carregar assim, sem problema nenhum, que vai ser leve também de carregar. Na verdade, até mais leve do que carregar o HTML.
Então, como você pode ver, a gente utilizou agora somente um template, um lugar que mantém o template do grid, que é o próprio HTML, é o próprio index.cshtml. E o legal disso é que, além da gente aproveitar código, a gente também aproveita o design do Visual Studio, que a gente utiliza aqui, a gente tem um autocomplete dele, né? De maneira que quando a gente utiliza direto aqui no JavaScript, a gente não tem autocomplete do HTML, tem autocomplete do JavaScript, correto? Então isso facilita a gente. Então é isso, como você pode ver, você já está estudando algumas coisas bem interessantes, já está perto de se tornar um Jedi na programação. É isso aí, my friend, desenvolvedor Padawan. Terminamos mais esse episódio, espero que você tenha gostado pra caramba. Então, curte aqui, é claro, né? Que ajuda pra caramba o canal. Que a força esteja com você e até mais.